Bem-vindos a mais um episódio do podcast Decifrando a Adolescência. Eu sou a Mariane Barusso, tenho 25 anos de experiência clínica com jovens e também orientando suas famílias. E também sou mãe de adolescente. E eu sou a psicóloga Gabriela Medeiros, trabalho também há 13 anos com os adolescentes dentro de escola, na clínica, então a gente tem um conhecimento grande para trabalhar com eles. E hoje, o nosso podcast, né, Gabi, a gente estava organizando, a gente pensou de trazer algumas das maiores dúvidas que os pais e familiares têm em relação a essa fase tão desafiadora do desenvolvimento humano. Exatamente. E quando a gente pensa, né, na adolescência, eu acho que o início ali, né, da adolescência acaba sendo mais difícil para os pais entenderem todo esse processo, todas essas mudanças. E aí eu saio daquela criança pequenininha para um adolescente que daí já tem outras demandas. Então vamos pensar lá, Mário, o que ainda mais você ali com o filho em casa também, o que acaba surgindo, o que a gente vai vendo ali na clínica que acaba sendo a dúvida dos pais, né? Sim. Uma das características que eu vejo que é bastante evidente, né, nessa transformação, nessa passagem da infância para a puberdade, depois a adolescência, é o isolamento no quarto. Né, Gabi? Porque até então, eles estão sempre grudadinhos com a gente, tá sempre ali pertinho, sentadinho, deitadinho, sempre com toque físico, né, com a mãe, com o pai, ou brincando ali perto da gente, ou quando a gente tá fazendo comida na cozinha, eles estão ali mexendo nas panelas, tirando as coisas do armário, estão sempre pertinho. E, de repente, eles se isolam. Né? Eles querem ficar ali no quarto, às vezes até com a porta fechada, né? Então eu acho que esse é um comportamento bastante marcante da adolescência e que muitas vezes deixa os pais preocupados, tristes. Será que sou eu? Será que ele tá com algum problema comigo? Será que eu não estou sabendo me vincular mais com o meu filho? Né? Então, nesse momento, surgem muitas dúvidas diante dessa mudança de comportamento. Né? E até pra gente pensar, né? O que os pais às vezes falam. É normal que o adolescente fique só no quarto? Ou é algo que eu realmente deva me preocupar? Então, eu acho que isso é uma dúvida bastante importante para a gente entender até que ponto é normal. E quando a gente tem que começar a se preocupar, né? Que aí já tá um pouco a mais. Então, assim, esse comportamento, ele é natural, né? A gente considera normal, porque é uma necessidade dessa fase que eles busquem a privacidade, porque estão acontecendo alterações no corpo, e também para buscarem o desenvolvimento da autonomia. Então, é necessário eles ficarem sozinhos muitas vezes. Agora, não ter relação com a família, não se relacionar com os irmãos, com o ambiente, ficar o tempo todo ali isolado, aí é preocupante. Né, Gabi? O que você pensa? O que eu vejo assim, a gente precisa pensar nesse tempo, né? Porque às vezes a gente fala assim, é normal ficar dentro do quarto. Só que por quanto tempo, né? Será que esse adolescente está tendo um relacionamento com os irmãos, com o irmão, com os pais? Chega, já vai direto para o quarto? Chega, já nem responde? Quer comer dentro do quarto? Quer fazer tudo dentro do quarto? Então, quando entra nesse aspecto de tempo, se a gente pensar num período de tempo ali, que ele chega da escola, do período da manhã, 1h da tarde, e ele fica até 10, 11 horas da noite dentro desse quarto, só sai às vezes ali para ir no banheiro ou para fazer alguma coisinha e já volta para esse quarto.
aí já é algo que acaba extrapolando, né? Então, assim, a gente precisa medir isso porque, às vezes, a gente acha que é normal, mas tá passando um pouquinho do limite. E aí o pai, a mãe, às vezes, também pela correria do dia a dia, pelos compromissos, então acabam deixando, né? Claro que acaba sendo até mais cômodo, né? Que o filho fique dentro do quarto, porque eu também vou atrás de fazer as minhas coisas, resolver as coisas que eu preciso, fazer uma comida, enfim. Isso tudo que demanda da casa acaba sendo uma consequência relativamente positiva. Só que aí, em alguns momentos, eu acabo o quê? Mas ele tá ficando muito dentro do quarto. Então, como que eu posso acessar esse adolescente para que isso não seja uma constante? Ter momentos ali dentro do quarto, ok, faz parte do desenvolvimento, como você falou, né? É uma necessidade, eu vou para estudar, eu vou porque eu quero ficar um pouco sozinho, escutando a minha música, mexendo um pouco ali no meu celular, que é algo que eu gosto, que eu quero. Mas aí, esse tempo eu tô conseguindo dividir? Ou esse adolescente está deixando de ir a lugares, está deixando de frequentar passeios com a família, ou até ele mesmo não sai com os amigos por conta de estar no quarto? É um alerta. Exato. E se a família percebe esse alerta, né, que está muito, né, tá exagerado esse tempo, né, como você falou, que a gente tem que observar, vamos estimular, né, para uma comunicação, né? E aí, como que foi seu dia? Né, dá uma batidinha, entra ali um pouquinho, tá tudo bem, né? Quer conversar sobre alguma coisa? Aconteceu algo que te incomodou, né? Tentar estimular para ver se o jovem consegue se abrir ou consegue, às vezes, nomear o que ele está sentindo, que também é uma grande dificuldade do jovem, né? Ele nomear os próprios sentimentos, porque está tudo muito confuso ali, né? O sentir dele. Então, muitas vezes, ele não sabe colocar em palavras o que ele está, né? Como ele está se sentindo. E uma sugestão também é puxar esse adolescente para algumas atividades em conjunto, né? Então, eu vou chamar ele para me ajudar a fazer algo para a gente comer juntos. Eu vou convidar ele para assistir uma série, um filme, para que a gente possa fazer juntos, porque às vezes ele não vai querer conversar naquele momento, mas só de eu ter esse momento de proximidade, seja para ver um filme, seja para fazer uma questão de alimentação, ali algo que seja para os dois, já é extremamente saudável. É verdade. E uma coisa bem legal é isso de cozinhar junto. Por quê? No TikTok, eles conhecem bastante receitas que eles têm vontade deles mesmos fazerem. Então, a gente pode estar convidando. Vamos fazer você tá com alguma receita nova do TikTok? Vamos fazer? Tô com vontade de comer um docinho diferente, né? Então, tentar estimular entrando no mundo deles, que é o que faz parte ali do mundo deles, né? O que eles gostam de fazer. Ou então, vamos pedalar junto? Né? Vamos treinar musculação junto hoje? Então, tentar fazer... Eu acho tão bonitinho, às vezes eu vejo adolescentes com a mãe fazendo musculação. Eu já treinei várias vezes com meu filho. E isso é um momento que liga, né, essa mãe, esse pai com o jovem. Sim. Né? Vamos fazer algum esporte junto, se é um jovem que gosta de esporte, ou que os pais também têm o hábito, né, de fazer esportes. Então, tentando criar, desenvolver vínculos sem cobrar, né? Puxa, você só fica no seu quarto. Você não sai daí. Você não gosta mais da gente. Você não quer mais conviver com a família. Dessa forma, acaba afastando mais ainda, né, Gabi? E acaba sendo um apontamento, né? Uma crítica. E uma questão também para ajudar nesse processo, porque às vezes se o adolescente já está acostumado nesse funcionamento, como que eu faço para tirar isso? Então, é legal a gente sempre conversar e fazer combinados. Vamos combinar assim? Então, durante a tarde, que você tá mais tranquilo, tá mais em casa, às vezes fica sozinho em casa. Então, você tem o seu momento. Quando a gente chega em casa, vamos combinar que no horário de janta
nós vamos todo mundo ficar na sala, ou nós vamos todo mundo ficar na cozinha pra gente conversar um pouquinho. Todo mundo vai combinar de se desligar os celulares pra gente ter esse momento só nosso. Então, de repente, estabelecer isso, que seja bom para os dois lados, mas que seja algo que parta dele também. Talvez assim, claro que vai ser inicialmente um sacrifício para ele fazer isso. Mas aos poucos isso vai entrando dentro de uma normalidade e ele vai também conseguindo fazer parte daquele momento, né? Vai se tornando uma rotina. Né? E exatamente, tem que ser de uma forma sem cobrar, sem julgar. Né? Trazendo ele para perto de uma forma assim mais lúdica, né? No sentido, fala brincando, né? Então eu acho bonitinho que eles gostam disso. Eu tenho bastante isso com meu filho, né? Então, por exemplo, quando ele pede dinheiro para mim, que ele pede um Pix, aí eu já canto uma musiquinha assim, falando que só pede dinheiro para mãe, ele cai na risada. Então, assim, para tentar ficar uma coisa leve, né? Um clima leve. Por quê? Muitos pais, Gabi, levam para o pessoal, né? Agora entrando numa outra dúvida que os pais têm sobre as respostas ríspidas e grosseiras que muitas vezes eles dão, né? Principalmente para a mãe, né? Então, assim, não levar isso como algo pessoal. Né? Sempre tentar trazer o seu pensamento para uma realidade de que ele está num processo hormonal, num processo de desenvolvimento cerebral, né? Que ele está em adaptação e que ele está fazendo um luto de uma fase que passou. Então, são muitas questões que ele está vivendo. E acaba que todo mundo despeja no mais próximo, em quem mais confia, em quem tem mais intimidade e liberdade. Por isso que acaba sendo na mãe. Na mãe, no pai, na avó, naquela figura que esse adolescente tem mais intimidade. Né? Então a gente tem que ter paciência e não levar para o pessoal. Né? Acaba sendo, na verdade, a gente fala assim que a paciência, a mãe tem que compreender tudo, né? Mas não, a gente sabe que não é bem assim, que tem momentos que vai sair um pouco fora do controle, né? Que ele vai responder, às vezes os pais acabam perdendo ali um pouco essa paciência no manejo, né? Na forma de lidar. E o cuidado que a gente precisa ter é isso, que no momento que veio uma resposta ríspida ou que eu estou tentando conversar e não está dando certo, que a gente consiga, né, ter essa consciência, como você falou, de que é algo que é da fase, mas para que eu consiga acessar novamente esse adolescente, é conversando. É conversando, exatamente. Não adianta eu ficar brava pro meu lado, cobrar, né? Cobrar e ficar falando para ele, na cabeça dele, porque aquilo vai entrar, é como se ele tivesse com os ouvidos tapados e ele não vai ouvir nada. E a gente tem que deixar para cobrar o que realmente é o papel da mãe ali, do pai, da família, que é cobrar rotina, cobrar que cumpra as obrigações escolares, né? Tarefa, estudo, trabalho, né? Cobrar tempo de celular, cobrar horário de dormir, horário de jantar, horário de acordar. Então, assim, a gente já tem muita coisa para cobrar, como pai e mãe, que é nosso dever, né? Que é impor limites, impor regras, né? E manter uma rotina adequada e saudável para esse jovem. Então, cobrar o que realmente precisa. Né? E não cobrar, por que você tá só no quarto? Por que você não fica mais comigo? Por que você não gosta que eu te beije? Por que você não gosta que eu te abrace? Que são coisinhas que a gente vai ter que se adaptando também. E eu falo assim que as mães, principalmente, elas têm muita dificuldade de entender que o filho cresceu. Né? De olhar para ele como um adolescente, de olhar que ele tem a opinião dele, que ele tem as necessidades dele. Então, assim, esse olhar, às vezes eu vejo o filho como uma criança ainda, e isso irrita extremamente o filho.
E é onde gera esse distanciamento. É verdade. Né? Então, assim, antes, se a mãe contasse uma situação que o filho fez para as amigas, tava tudo bem. Se você fizer isso com o adolescente, ele vai ficar pé da vida, porque ele não quer ser exposto. Isso. E às vezes ele deixa de falar algumas coisas por medo, às vezes, da mãe comentar com alguém, dela falar alguma coisa que ele não gostaria. Isso. Então, assim, esse olhar materno, né, precisa também ir amadurecendo para que esse adolescente consiga, né, se posicionar, consiga se colocar. Ficar à vontade. Ficar à vontade para falar. Confiar, né, nessa mãe, nesse pai. Porque quando a mãe fala dele, né, de uma maneira que não condiz mais com a fase que ele se encontra, ele pode se sentir constrangido, Sim. até humilhado, né, exposto. Claro que tem jovens que são mais extrovertidos, que não se importam tanto, mas muitos são mais introvertidos, não gostam de ficar expostos, né? Então, muito bem lembrado, Gabi, isso é muito importante, né? Nós, na posição de pais, de educadores dos filhos, a gente tem que ter consciência de que eles mudaram. Exatamente. E para uma fase, cada fase é um desafio, na verdade, né? A gente vai vivenciando esses desafios e a adolescência em si, ela acaba sendo um limitante para os pais, porque não está mais tudo sob o controle deles. Exato. Né? Que até então estava. Que até então estava, exatamente. Né? Então acaba sendo mais difícil. O que nós temos aí, Mari, de mais dúvidas? Uma outra dúvida ele me contava tudo sobre o dia, sobre a escola, sobre os planos dele. Agora não conta mais, né? Ele ou ela, né? Por que será, né, Gabi, que agora eles não se abrem mais tanto para a família? O que eu vejo, Mari, é que eles têm medo. Medo da mãe não concordar, medo do pai ficar bravo. Existe ali, assim, uma questão de identificação também, né? Acaba que nessa fase eles se voltam mais para os amigos, né? Como se os amigos compreendessem. E às vezes eles acabam deixando de contar também por às vezes falar assim, minha mãe não entende o que eu falo, ela não sabe, ou eu até tentei já falar com ela, mas ela não entende. Isso. Né? Então acaba que influencia nesse comportamento de se retrair. Isso. Muda o foco social, né? Que até então era a família, agora são os amigos, né? O grupo da mesma faixa etária. E eu acho que isso também tem relação com a mentira. Porque é muito comum esse adolescente começar a mentir para os pais, né? E aí, por que mente? O medo do castigo, do julgamento, da desaprovação. E porque às vezes ele sabe que ele tá errado também, né? Exato, sabe que tá errado. Então eles começam a ter comportamentos autônomos, né, de tomar algumas decisões, né? Então eles têm mais liberdade ali para sair sozinho, né, à tarde, para ir num curso, no esporte, na academia. Então acaba tendo ali mais liberdade, né? E aí são os momentos que é muito presente também a mentira, né? E aí é muito importante a família conversar sobre esse comportamento que pode se tornar um vício e quebra a confiança, né? Como que a gente vai confiar no filho se ele está mentindo frequentemente? Então, isso é um comportamento também que tem que estar, ligar ali o alerta para ter o diálogo sobre isso. Né? Que a mentira é algo muito grave. Né? Quem mente não é respeitado, não tem credibilidade, não passa confiança. Né? E pode se tornar um vício, é muito preocupante.
A gente tem que tomar um cuidado também, né, quando a gente fala nessa questão da mentira, Mari, entrando nesse assunto, porque às vezes a mentira também vai surgindo de uma questão ali, às vezes o pai ou a mãe acaba fazendo alguma situação parecida com isso. Ai, não conta pro seu pai que você fez isso. Olha, não vai falar pra sua mãe que que você fez tal coisa. Então, esse comportamento também dos pais vai influenciar na mentira, porque eles estão assim, ó, ligados no que os pais estão fazendo. Então, se ele mente, tá, mas meu pai fez isso, por que eu não posso fazer? Exatamente, né? Muito bem lembrado, né, Gabi? Porque a gente tem que entender que os filhos, eles aprendem os comportamentos com os pais, que são as primeiras referências de vida, né? E não adianta falar uma coisa e fazer outra. Ele vai perceber, sim, né? E ele vai entender como, então isso tá ok, a mentira tá ok. Ou até também pela consequência daquela mentira, né? Se eu minto, eu vi que não aconteceu nada, que tá tudo bem, que dessa vez passou, então a chance disso acontecer novamente é muito maior. Exatamente. Né? Então a gente precisa lidar muito com o adolescente. Eu falo que é a causa e a consequência. Tudo que eu faço, existe uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Então, eles precisam ter isso em mente para que, quando eles forem tomando as decisões deles diante das situações, eles saibam isso. Puxa, será que se eu fizer isso, qual a consequência que eu vou ter? Exatamente. Né? E outra coisa, Gabi, eu penso assim também sobre a mentira, né? Que eu acho que é um tema bem importante da gente trazer informação, né, para as famílias. Muitas famílias mentem por ser, talvez, tá acontecendo uma realidade ali na família, muito importante, que eles não têm coragem de falar a realidade. Então, eles querem poupar o filho de algum sofrimento, eles querem poupar de uma dor, né? Então, às vezes, um ente querido está com uma doença muito grave, aí eles não contam e depois a pessoa vem a falecer, né? E aí, o jovem se sente enganado. Né? E isso quebra a confiança. Então a gente tem que entender que a verdade e a realidade é sempre a melhor alternativa. Por pior que seja. Por mais que vá levar dor para esse jovem. Só que a gente não está preparando os filhos para a vida real. A vida real nos poupa de dores, de realidades duras? Não. Então a gente tem que começar a levar essas informações e lidar com essas verdades duras dentro da família, para prepará-los para a vida adulta e para a vida real. Exatamente. E uma questão também importante é quando a gente fala de conversa, de se aproximar dos filhos, né, até por conta dessa questão da mentira, o que eu vejo muito é que os adolescentes, eles muitas vezes têm dificuldade de expressar aquilo que eles estão vivendo. Então, quando você pergunta, às vezes eles dão respostas objetivas, sem muitas conexões, e aí ele acha que você entendeu o que ele tá querendo dizer e nem sempre isso acontece. E aí é onde às vezes gera esse desgaste também ali de discussões, né? Porque um acha uma coisa, o outro fala uma coisa, eu já entendi outra. Né? Então, isso tudo vai levando também a essa dificuldade dentro de casa, né? De conversar, de falar sobre as situações que acontecem. E lembrando as famílias, né, e os pais, que se eles estão se sentindo muito perdidos nessa comunicação, né, na forma de se expressar, de compreender, se está sentindo um distanciamento bastante importante entre a família e o jovem, busque informação, busque uma ajuda profissional. Né? A clínica com o adolescente contribui muito com a família. É incrível como contribui. Né? E aí os pais se sentem seguros na hora de impor limites, na hora de cobrar, né? Cobrar ali o que tem que ser cobrado.
que são as obrigações dele, né? E na hora de conversar, né? Eu falo que a terapia também, a terapia com o jovem e que auxilia os pais, porque hora ou outra chama a família, vai contribuindo para essa comunicação. Ah, com certeza, né? E eu falo que às vezes o adolescente, ele não vai ouvir tanto o que os pais estão falando, mas o profissional, a pessoa que ele tem de referência, é muito mais fácil de conseguir acessar. Exatamente. Então, a terapia, ela ajuda muito nisso, o adolescente, a se reorganizar, a ter uma visão, às vezes, diferente, porque às vezes ele tá nervoso, irritado, não pode nem ver a mãe na frente. E aí vai pra terapia, ele começa a perceber as situações de uma forma diferente e melhorar esses relacionamentos. Exatamente, Gabi. E eu penso assim também, a família, ela muitas vezes não tem informação de nada sobre a adolescência, né? Ela leva tudo pro pessoal, acha tudo que é rebeldia, acha que o jovem não gosta mais da família, né? Então, assim, a informação hoje é muito acessível. Né? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Tem muitos canais no YouTube interessantes voltados para essa informação, para levar essa informação. O nosso é um deles, né? O nosso podcast, que tá aí, gratuito, de forma leve, né? Levamos muita informação que vai contribuir de maneira prática nesse relacionamento das famílias com o jovem. E são só 30 minutinhos, né, Gabi? Exatamente. A gente traz informações e ajuda os pais nessa fase que é um desafio, né? É um desafio, né? Porque eu penso assim, nós não fomos preparados pelos nossos pais, os nossos pais não foram preparados pelos pais deles para lidar com essa fase. Hoje que existe tantos estudos, tantas pesquisas, né? Tanto conhecimento sobre essa fase em específico. Exatamente. Né? Nas gerações anteriores, nós não tínhamos esse conhecimento. Então, hoje, é dever também das famílias buscar esse conhecimento, né? Até para preparar esse jovem para ele lidar com os filhos depois, né? Quando os filhos forem adolescentes, de uma forma mais saudável, de uma forma mais próxima, com mais união, com mais confiança. Né? E contribuindo para que eles se tornem adultos equilibrados, bem resolvidos, com segurança de tomar decisões importantes. Né? Então, a gente tem que entender que a gente se esforçando, se preparando para lidar com esse jovem, nós vamos estar contribuindo para que ele seja um adulto feliz. Exatamente. Né? Um adulto pronto para a vida real, com recursos para lidar com as frustrações, com as adversidades, com as contrariedades e os nãos da vida. Exatamente. Que tá cheio disso, né? A vida real é muito mais contrariedade do que gratificações. É verdade. Né? Então, gente, estamos encerrando mais um episódio. Todo mês sai episódio novo, são só 30 minutinhos, vale muito a pena, porque foi feito para você, para o pai, para a mãe, para os familiares dos jovens. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar algum tema para gente, para os próximos, também estamos abertos a sugestões. Pode colocar ali nos comentários do YouTube, tá? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Estamos abertos a sugestões. Até o próximo!